Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Grato a Deus pelo privilégio de retornar mais uma vez a esta casa, em especial a essa escola bíblica que durante aproximadamente 30 anos Deus tem nos dado a oportunidade de estar aqui aprendendo, outra hora cooperando, mas sempre servindo. Agradeço ao pastor da igreja, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao pastor vice-presidente dessa igreja, pastor Wellington Bezerra da Costa Júnior. Bom aqui estar em casa, entre amigos, revendo. Eu quero convidá-los para, sem mais delongas, olhar comigo um texto bíblico na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Aqueles que têm a apostila, nós temos aí na página de número 100 e 101 está o assunto que pretendemos cooperar com os irmãos aqui. Pois bem, Romanos capítulo de número 13, eu estarei lendo o versículo 1, 2, e para ganharmos tempo nós vamos para o versículo de número 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Verso 7: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amém. Podem tomar assento. Meus irmãos, eu quero nesta manhã pensar com vocês sobre o tema que está aí na nossa apostila: autoridade espiritual. Militando no pastoreio já há 32 anos, há 20 anos presidindo a igreja em Vila Bela, Deus durante estes anos tem nos dado a oportunidade para cooperar com líderes, com pastores. A igreja onde eu sirvo completou agora 65 anos. Eu sou o terceiro pastor daquela igreja. Me lembro, pastor Zé Wellington, quando tomei posse e ouvi da sua boca a seguinte palavra: Edi, vai devagar. Fazem 20 anos eu ainda estou bem devagar, porque não é brincadeira. Quando eu assumi, o pastor que eu ali sucedi, ele estava há 43 anos na frente do trabalho, e o que eu tinha de idade, a maioria dos cooperadores, dos pastores, tinham de ministério. Então não preciso dizer muita coisa. Haja vista que nos primeiros 5 anos, irmãos, eu não gosto nem de ficar falando sobre isso não. Os pastores aqui, obreiros experientes, sabem, foi os primeiros 5 anos mais difíceis para pastorear. Mas Deus me deu oportunidade. O pastor nos convidou logo em seguida para trabalharmos com ele no Conselho de Ética da Convenção Geral, e nós ficamos juntos por 16 anos, naquele período mais turbulento. E aí eu desfrutei do quê? Enquanto ia para o Rio, para as nossas reuniões, e rodando o Brasil, eu aproveitava para ter uma mentoria pessoal com o pastor, no avião, e quantas vezes por esse Brasil. Assim sendo, Deus me deu a graça de varar até aqui, como diz no interior, de chegar até aqui. E esse assunto, irmãos, de autoridade espiritual, ele saltou ao meu coração há alguns anos, dado ao desafio do ministério, do dia a dia da obra. Porém,
esse assunto na atualidade, ele nunca foi tão necessário. Nós estamos vivendo um confronto de valores em relação ao ministério muito grande. O pastoreio nunca foi tão desdenhado como nos dias atuais, de maneira que a gama de informação, estou dizendo de informação e não de formação, que se tem principalmente pelas redes sociais, tenta desconstruir a figura pastoral. E esse assunto vem exatamente para olharmos para a Bíblia, para a palavra, o que é que Deus tem a esse respeito. Afinal de contas, há autoridade na igreja ou não? O que é o ministério da igreja? Deus deu ao pastor autoridade? A liderança, de fato, tem respaldo do céu para exercer o trabalho que exerce? Pastor está no mesmo nível em relação ao governo de qualquer um outro obreiro na igreja? Isto eu quero olhar com vocês, mas vamos ao texto. Paulo é o autor da epístola aos Romanos, vocês sabem disso. Essa epístola, ela é considerada a epístola mais teológica de todas as epístolas do Novo Testamento. Paulo aqui trata muito forte entre lei e graça, mostrando o princípio da justificação. Mas quando chega no capítulo 13, Paulo aqui está respondendo um questionamento da igreja de Roma. E qual era o questionamento? Paulo, é lícito nós nos submetermos a estas autoridades constituídas? Obviamente eles estavam se referindo aos imperadores da época, estão se referindo aos Césares. A pergunta era: Paulo, estes homens são maus, estes homens subjugam a própria igreja, persegue. Devemos nós ou não pagar tributo a eles? Eles são cruéis. Porém, irmãos, Paulo, quando vai nos responder isso, com a revelação que lhe era peculiar, não aquela que ele aprendeu com Gamaliel, mas aquela que lá na Arábia ele aprendeu com Emanuel, aquela que tinha profundidade para dizer só o que ele podia dizer. Veja então que Paulo vai responder, e quando Paulo vai responder isso, Paulo nos traz aqui uma revelação do que é autoridade, quem possui, como ela se manifesta. Se não, vejamos que já Paulo abre o verso 1, fazendo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está afirmando que toda autoridade, ou que toda pessoa que está em posição de autoridade é de Deus? Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está fazendo, pastor Eduardo, é desassociando a autoridade da pessoa que possui a autoridade. Veja que Paulo faz a seguinte afirmação: a autoridade pertence a Deus. O que é que Paulo está dizendo? Toda autoridade vem de Deus. Deus é o único detentor de toda autoridade. Fora Deus, nem no céu, nem na terra, nem embaixo dela, ninguém possui autoridade. Que é isso, pastor Edi? Eu conheço fulano que possui autoridade, conheço ciclano que possui autoridade. Talvez você possa estar confundindo poder com autoridade, e poder é coisa distinta de autoridade. Veja então que Paulo primeiro afirma que Deus é o detentor de toda a autoridade. Com essa afirmação, Paulo deixa claro o seguinte princípio: a autoridade não é uma pessoa, mas em seguida ele vai dizer: e as autoridades que há, agora ele se refere a pessoas, e as autoridades que há, que existem, elas foram ordenadas ou delegadas por Deus. Pois bem, o que temos então?
Deus, como o detentor de toda a autoridade, o que é que ele faz? Ele delega a sua autoridade, ele ordena a sua autoridade. Logo então, nós precisamos entender o que é autoridade. Ora, amados, autoridade, à luz da Bíblia, é um princípio divino, e aqui nós não estamos falando de conduta, nós estamos falando de princípio, e eu estou falando a obreiros nessa manhã. Quando nós falamos de princípio, nós estamos falando de algo que Deus não relativiza, que Deus não negocia, pois os princípios estão ligados à justiça de Deus, enquanto a nossa conduta está ligada à santidade de Deus. Uma coisa é você pecar em conduta, e outra é pecarmos em princípio. Nós vamos ver que o princípio de autoridade delegado por Deus só tem um propósito em toda a Bíblia. Qual o propósito, pastor Edi? Deus delega a sua autoridade para que haja governo. Por quê? Porque Deus é ordeiro, meus irmãos. Deus não se manifesta aonde não há ordem. Por isso que Deus delega a sua autoridade. E a quem ele delega? A quem ele quer, da maneira que ele quer. Se você olha para a sua apostila, você vai ver que pelo menos em 3 esferas distintas, Deus delega a sua autoridade. Deus delega no mundo espiritual, Deus delega na natureza, e Deus delega no mundo físico. Qual o propósito? Para que haja governo. Este governo estabeleça ordem. Como, pastor? Apontando a visão, apontando o caminho, apontando a direção. São palavras do sábio Salomão lá em Provérbios 29. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Profecia ali não é dom de profecia. Profecia ali não é a palavra profética da época. A palavra profecia ali é não havendo visão, não havendo direção, o povo se dispersa. Por quê? Porque o lugar que não tem governo, que não tem uma direção clara, cada um toma um destino diferente, emprega força desproporcional, porque não tem uma direção clara. O que Deus faz então? Estabelece através da sua autoridade governo. Este governo estabelece a visão, estabelece a ordem. Para quê? Para que todos sejam convergidos para a visão, direcionados para a visão. E o nome disso é unidade. E unidade, meus irmãos, é requisito número 1 para Deus liberar a bênção e a vida. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha o que diz o salmista: porque ali, onde que é esse ali? Ali onde tem unidade. Deus disse: se tem unidade, ali eu ordeno. Veja que ele não pede, ele dá uma ordem. Eu ordeno a bênção e a vida. E Salomão diz lá em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Então qual o propósito da autoridade? Manter governo. Esse governo estabelece visão. Esta visão traz todos a ser convergido para o propósito. O nome disso é unidade. Esta unidade então atrai a bênção e a vida. O que eu entendo aqui? O problema da igreja não é da porta para fora. O problema da igreja é da porta para dentro.
Por quê? Porque se houver unidade da porta para dentro, não tem capeta que segura a igreja da porta para fora. Porque a condição para Deus operar e se manifestar e ordenar a bênção e a vida é a unidade. Então veja que eis o propósito da autoridade como governo. E qual o desafio disso, pastor? O desafio é que a autoridade não é uma pessoa. A autoridade está sobre pessoas para exercer governo. Pastor Edir, mas por que Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, vai pegar a autoridade dele e colocar a um homem, a um ser humano para governar? Ora, o Salmo 115, verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens. Irmãos, a terra não é morada de Deus, a terra não é morada de demônios, ambos são espírito. João 4, 21, 25, a samaritana pergunta: aonde devemos adorar? Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai porque o Pai é Espírito. Deus não viola a sua palavra, ele disse isso a Jeremias: eu velo para cumprir. Uma vez que Deus entregou a terra ao homem, tudo que Deus faz na terra, ele faz via homem, gente. Veja quando ele precisou resolver o problema da redenção. O que foi que ele disse em Gênesis 3,15, na reunião após a queda? Eu virei resolver esse problema. Mas como é que o senhor vem? Eu venho através da mulher. Por que através da mulher? A única porta de entrada no mundo físico é o nascimento. Por isso Jesus disse em João 10: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que entra pela porta. O que Jesus está dizendo? Eu nasci, eu tinha direito legal para estar aqui, porque ele nasceu aqui. Que é isso? Paulo disse: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido do quê? Porque Deus vem do mundo espiritual para o mundo físico. Ele não viola a palavra. Ele entregou o mundo aos homens desde o princípio. O que é que ele faz? Ele se faz homem, penetra no mundo dos homens para resolver o problema dos homens. Tudo que ele faz aqui, então, ele faz via homem. Por isso ele delega essa autoridade. Mas deixa eu acelerar aqui, que o meu tempo é pouco em relação ao que eu tenho a dizer. Vamos direto ao ponto. Pastor Edir, mas e a igreja? A igreja não. A igreja não é assim. Ora, irmãos, Jesus faz uma enquete, pergunta a seus discípulos: quem diz ser o filho do homem? Eles respondem. Jesus apertou o cerco e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então se revela e disse: Senhor, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou e disse: Simão, essa revelação não foi de baixo não, foi de cima. Agora, baseado nessa revelação, recebe mais uma. Qual foi? Simão, eu vou edificar a minha igreja. De quem é a igreja? Eu vou edificar a minha igreja. Agora tem um detalhe: a minha igreja precisa de alguém para governar aqui, e eu vou dar a você essa autoridade, viu? Você vai receber a incumbência de governar sobre a minha igreja aqui. A autoridade vem através de você em primeiro lugar. Aqui tem um ponto que eu gostaria de olhar com os irmãos. Nós gostamos de relativizar a pessoa com a autoridade. Então funciona assim: se eu não me simpatizar com a pessoa, eu não me submeto a ela. Por quê? Porque eu não gostei do jeito dela, não gostei da fala dela. Meu irmão, você não precisa gostar, você só precisa reconhecer. Por quê? Porque como a autoridade não é uma pessoa, olha o que ele diz no verso 2 do capítulo 13:
Se alguém resiste à autoridade, você nunca resiste à pessoa, você resiste uma ordenância que está sobre ela. O que significa isso? Eu nunca toco na pessoa, eu toco primeiro na autoridade que está sobre a pessoa. E a autoridade tem dono. A autoridade não é o João, não é o Pedro, não é o Manuel. A autoridade é dele e ele simplesmente delegou. Assim sendo, a pessoa para mim é diferente. Olha o que aconteceu na igreja primitiva. Paulo disse que tinha um grupo que dizia: olha, eu gosto de Paulo. Paulo é profundo no ensinamento. Mas o outro olhou e disse: é profundo, mas o dia que ele está bravo, ele manda entregar até na mão do diabo. Eu gosto é de Apolo. Apolo tem uma oratória brilhante, é polido. Quando ele fala, ele para o auditório. O outro diz: mas você viu que ele não fala em língua? Ele não é batizado com o Espírito Santo, não. O outro disse: não, eu gosto mesmo é de Pedro. Ele não é profundo como Paulo, não tem oratória de Apolo, mas quando ele passa, a gente bota os enfermos para ver se até a sombra dele cura. Ele tem poder. Mas tinha um quarto grupo. O quarto grupo disse: eu não gosto da profundidade de Paulo, nem da oratória de Apolo, e muito menos do poder de Pedro. O meu negócio é com Jesus. Esse era o pior grupo que tinha, irmão. Ele estava dizendo o seguinte: eu não reconheço a autoridade de Paulo, não reconheço a autoridade de Apolo, não reconheço a autoridade de Pedro. Aí Paulo disse: escuta, deixa eu sarar vocês. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Vocês estão equivocados. Nós não formamos essa autoridade, nós não cavamos essa autoridade, nós somos apenas cooperador dele. E cooperador com função distinta. Cooperador cumprindo o que Paulo diz em Efésios 4:7. Paulo diz: porque a graça nos foi dada segundo o dom de Cristo. Eu amo isso, irmão, porque o dom de Cristo é Efésios 4:11. Que dom é esse? Dons ministeriais. Quem ele chamou para pastor, tem graça para ser pastor. Poucos dias alguém perguntou para mim: como é que o pastor aguenta tanta coisa? Eu falei: aguenta, irmão. Ei, é mentira que pastor está sofrendo. Sofre não, irmão. Sofre esses camaradas light, diet, criado com vó, mas pastor aguenta. Por que, pastor? Porque pastor tem couro grosso e coração mole, irmão. Por que isso, pastor? Quem não aguenta é que atravessa. Aquele que não foi chamado e entra sem ser chamado, aí não tem o revestimento, não tem a graça para tal. Mas quem foi chamado e tem a graça, pastor Elianai? A graça vem para capacitar. Aquele que dá é aquele que reverte. Eu não creio em ministério que Deus larga o camarada sozinho, não, senhor. Se ele lhe deu a chamada pastoral, ali atua a graça para ser pastor. Se ele lhe deu a chamada de mestre, ali atua a chamada de mestre. Todo mundo pode ensinar, mas igual ele não. Por quê? Porque a graça é favor para. E esse critério é dele, irmão. A autoridade é dele. Ele estabelece sobre quem ele quer, aonde ele quer. Mas que ele olha para um Pedro e diz: é você, Pedro. E daqui a pouco ele vai seguindo a viagem e ele diz: olha, eu estou indo para a cruz, vamos preparar logo a despedida, porque eu vou me entregar, a morte me espera. Aí Pedro pensou que todo dia era dia de revelação, pulou na frente e vou revelar de novo. Aí pulou e disse: vai não, vai não. Aí Jesus disse: para trás de mim, mandou Satanás e ficou com Pedro, porque Pedro ia ser o pastor, mandou só o Satanás, irmão. Um pastor com Satanás não dá, mas se tirar o Satanás ele fica bom. Ele diz: sai, Satanás, porque o Pedro eu preciso dele. Aleluia!
Agora escute, irmão. Escute. A linha que divide o ministério entre Deus e o diabo é muito fina, viu? Muito fina. Ele acabou de ter uma revelação de Deus, já estava tendo uma do diabo. Porque o obreiro, se ele não vigiar, ele é pior do que o diabo para atrapalhar a obra. Será, pastor? Ele disse, será? O diabo, você diz, sai em nome de Jesus. Ele sai ou não sai? O obreiro, você fala, meu filho, não faça isso em nome de Jesus. Ele continua fazendo. Nem o nome de Jesus ele respeita mais. Mas vamos para o texto, escute. Paulo disse, se alguém resiste, ele resiste uma ordenância de Deus. Aqui está o problema. Eu não gosto do pastor, eu não gosto do tipo dele, eu não vou com a cara dele. Meu irmão, não precisa ir com a cara não. Você só precisa obedecer. Só isso. Agora, olha o que disse Paulo. Se alguém resiste, trará sobre si mesmo a condenação. Interessante que não é Deus que põe, é você que pega com a mão. Por quê? Porque isso aqui é um predispositivo. Quebrou, punido. Por que isso, pastor? Porque isso aqui trata-se de um princípio, gente. E eu preciso ser bem pontual aqui. Isso aqui trata-se de um princípio. Eu nunca vi, considero que sou novo, alguém resistir à autoridade e dependendo do nível que ele quebrar em autoridade, e permanecer de pé. Por quê? Porque já tem um predispositivo. Se alguém resiste, trará sobre si mesmo a condenação. Ah, pastor, mas você não está entendendo. É que o meu líder, pastor, é muito pesado. Ele está abusando da autoridade que tem. Isso é outro assunto. Eu vou pelo menos passar perto disso aí daqui a pouco. Mas escute. Vigie. Olha o que diz o verso 7. A minha obrigação com a autoridade. Eu preciso, em primeiro lugar, no versículo 5, Paulo diz: se submeta à autoridade, não por medo, mas por consciência. Você precisa ter medo do seu líder, não. Você só precisa ter consciência de que o que está sobre ele é maior do que ele. Está entendendo, irmão? Agora, olha o que disse Paulo no verso 4. Não quer temer a autoridade? Porque a autoridade precisa ser temida. Ah, pastor, eu não temo homem. É bom temer, meu irmão, porque aqui embaixo quem resolve é homem. Não tem negócio com homem, então você está fora, porque até Jesus tem negócio com homem. Tem, pastor? Tem. Ele disse: João, escreve as cartas para as igrejas aí para mim. Senhor, faço um e tiro cópia? Não. É uma para cada um. Por quê? Porque cada anjo é um anjo, cada igreja é igreja, cada lugar é um lugar, cada pastor é um pastor. Então manda a carta para ele. Não manda para dirigente do ciclo de oração, não manda para o vice, não manda para o líder da mocidade, não manda para o presbítero falando, manda a carta. Mas senhor, a gente vai mandar essa carta para o anjo de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia está bem complicado, mas é anjo, manda para ele. Manda para ele. Por quê, pastor? Porque eu gosto de relativizar. Grave uma frase que eu vou lhe dizer agora. O erro do líder não justifica o erro do liderado. O erro do líder não justifica o erro do liderado. Quem trata com a autoridade que está sobre mim é quem estabeleceu essa autoridade. Deixa eu gastar meus 20 minutos agora então. Por que a gente sabe de tudo isso desde menino? Na fé, no ministério. E não cumpre. Por que o princípio da unidade é quebrado? Por que da picuinha? Por que da divisão? Por que da rebeldia? Irmão, feliz é a igreja que tem uma divisão. Que é isso, pastor Edir? Se a tua não teve, irmão, você está com um problemaço. Por quê, pastor? Porque o rebelde está lá dentro ainda. Agora quando divide ele já sai e vai embora.
O problema é quando ele está sentado, mas o coração está de pé. Esse é o problema. Da onde vem isso? Isso nasceu de Lúcifer. Pastor? Ezequiel 28, Isaías 14. Temos duas informações. Quais são elas? Deus pega Ezequiel e o arrebata no eterno passado e mostra a Ezequiel que Deus delegou a autoridade no mundo espiritual a um dos seus anjos. Por Deus haver delegado a autoridade, Deus pôs sobre ele uma sabedoria superior aos demais, pôs sobre ele um brilho superior aos demais, porque é natural, aonde está a autoridade de Deus, há um diferencial naquele que ocupa. Mas ainda colocou nele a música, o estabeleceu ele no chamado Éden mineral. A Bíblia diz que ele estava entre pedras preciosas. Deu a ele o quê? O governo de todos os anjos. Quem era ele? A autoridade máxima. Qual é a função? Convergir todos que estão sob a sua liderança para a adoração diante do trono. Ele era o regente celestial. O que acontece com ele? Ele começa a ter um probleminha chamado complexo de inferioridade. Não, soberba foi depois. Ele começou com esse complexozinho. Coitado de mim, porque ninguém me vê, não deu oportunidade. Faz um mês que eu não prego dia de domingo, parece que o pastor não me vê, porque me deixa de canto, porque eu faço tudo aqui, ninguém me vê, porque se eu não fizer ninguém faz, porque eu sou deixado por último, porque só fulano tem oportunidade. Esse demôniozinho pequeno que vai começando, comendo por baixo assim, é esse aí. É o espírito da insatisfação. E qual o problema dele? O problema dele é que ele brilha muito no Éden, mas quando ele se aproxima do trono, o brilho dele desaparece, porque o brilho de cima é maior do que o de baixo. E aqui tem um problema. Tem, pastor? Tem. Irmão, quando o maior chega, o menor some. Isso é automático, gente. E se você não tiver vacinado, sabe o que ele faz? Isaías diz que ele ficou insatisfeito com a posição que tinha. Eu vou ser bem cuidadoso aqui, porque senão a gente pode esvalar assim, naquela palavra de Paulo, por parte conhecendo, por parte profetizando. Agora quem tem suas feridas, cuidado que lá vai sal. O que é que ele faz? Ele trabalha primeiro a insatisfação. Por quê? Isaías disse que ele olhou e disse: não, meu trono está muito pobre aqui embaixo, eu quero estar no mesmo nível do chefe. Sabe o que ele disse? Eu vou subir. E ele disse: eu vou fundar a minha própria congregação. Esse negócio de fundar a congregação é antigo, irmão. Eu vou fundar a minha, um negócio para chamar de meu. E ele diz o seguinte: eu subirei, estabelecerei o meu trono do lado do norte, que equivalia a um hebreu contando os pontos cardeais, do lado direito. O que ele está dizendo? Eu vou tirar aquele que está do lado direito. Quem é? Aquele que na oração sacerdotal do capítulo 17 de João disse: Pai, me glorifica agora, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo me conhecesse. Ele já tinha essa glória. Então o atrevido está olhando e disse: não, eu quero ficar no mesmo nível, o pai, o filho e eu também. Cabe eu ali, cabe. Esse negócio de ficar aqui embaixo, não, minha congregação está muito pobre aqui. Agora para chegar lá não dá para ir sozinho. Quem vai comigo? Aí dá o grito. Agora, qual foi o problema dele? O que levou ele a isso? É curioso isso, irmão, mas eu preciso chamá-los para uma reflexão. O que levou ele a isso? O versículo 17 do capítulo 28 de Ezequiel diz assim: caíste por causa do teu resplendor,
corrompeste-te por causa da tua sabedoria. Só que é interessante que a Bíblia diz assim: eu te estabeleci. Por quê? Porque só estabelece quem tem autoridade para. Mas ele quer se auto-estabelecer. E por que ele chegou a essa conclusão? O brilho que eu tenho, a sabedoria que eu tenho, dá para tocar um trono sozinho. Dá, eu não preciso ficar batendo continência. Caíste por causa do teu Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Todo talentoso é um sério candidato a rebelde. Pastor, eu estou falando que é candidato, não estou falando que está eleito ainda não. Não precipita. Por quê, pastor? Porque Satanás vem no nível que nós nos encontramos. Se você é um obreiro carnal, ele vem no nível da carne. Mas se você é alguém espiritual, cheio de Deus, fazendo um trabalho para Deus, ele vem exatamente nesse nível. Para quê? Para instigar você à independência. E como é que ele trabalha isso? Nós temos duas informações dadas por Salomão. Salomão, no capítulo 27, verso 2 de Provérbios, ele diz assim: deixa que outros lábios te louvem, o estranho, não o seu. Já viu aquele negócio que o camarada chega, com todo respeito aos pastores, pregador itinerante, mas itinerante tem isso. Ele chega e diz: olha, eu estou acabando de chegar de uma viagem, onde Jesus batizou com o Espírito Santo, curou, libertou. Aí os crentes já ficam tudo na ponta do pé. Isso é hoje. Ele troveja muito e chove pouco, porque termina, não acontece nada ali. Mas ele sai dali com a mesma mentira, vai para outro lugar, chega, eu estou chegando agora lá do Belenzinho, foi uma apoteose, papapá. Que isso, irmão? Ainda que não precisa tocar trombeta. Você coloca o obreiro numa congregação, ele diz, chega para dar um relatório, diz: não, pastor, porque o senhor sabe, depois que eu cheguei lá, olha, eu peguei com 10 e agora já tem 20, tem 30, 40, 50. O pastor diz: pois é, mas eu vou lhe trocar de lá, irmão. Mas como assim? Eu agora, quando tem 100, o pastor me bota para outra de 10. Eu sou arrancador de toco. Você é o tratorzão de esteira de Jeová, meu filho. Qual o problema disso? Mas sai tocando trombeta. Tocando trombeta, o que faz? Porque depois que eu fui para lá, porque não me valoriza. Mas você foi para lá para isso, valorizar o quê? Você foi chamado para isso. Mas pior do que isso, no verso 21 do capítulo 27 de Provérbios, Salomão diz assim: o crisol purifica a prata, a química que esfregava até tirar toda a impureza e trazer o melhor da prata. Segundo, o forno purifica o ouro, a temperatura tira todo o metal estranho. Ele diz: e o homem, como é que é purificado? Aí ele diz assim: elogia ele. Elogia ele. Irmão, o nosso problema não é as críticas, pastor Emanuel Júnior. Nosso problema é os elogios. É, pastor Edinho? É. Os elogios podem fazer nós acessarmos aquilo que não nos pertence. O que? A glória, que é só dele. Agora deixa eu lhe dar uma informação: 99% dos elogios que fazem a nosso respeito é mentira. É mentira, pastor Edinho? Não é mentira de quem está fazendo não, pastor Zé Wellington. É mentira minha de acreditar. Por quê? Com exceções de alguns amigos aqui, a maioria dos senhores não me conhece. Aí você diz: rapaz, pastor Edir Vinagre é um homem de Deus. Qual o critério que você tem para dizer isso? Você não me conhece, você não conhece a minha casa, não conhece a minha esposa, não conhece os meus filhos. Mas é claro, você ouviu a mensagem, gostou, isso é normal. Você está pregando, alguém chega e diz: pastor, que bênção, o senhor é uma bênção. Não tem nenhum problema quanto quem está dizendo isso, irmão. O problema é nosso em receber isso.
Como é que eu recebo isso, pastor Edi? Eu vou lhe dar uma receita minha, não quer dizer que é a sua não. Entre muitos defeitos que eu tenho, eu já ando com uns 4 no bolso. Então quando alguém faz um elogio, eu arranco um defeito desse e dou uma olhada e digo: rapaz, com esse defeito aqui, esse irmão está achando que foi uma bênção. E se eu me converter nessa área? Ah, já sei. Se com esse defeito o irmão está achando que foi uma bênção, então não é eu mesmo não, é a graça dele, a misericórdia dele, a bondade dele. Aí você diz: a ele a honra, a ele a glória. O que é que você faz? Você cata aquilo e transfere para a cruz. Diga: a ele, a bondade dele, a misericórdia dele. Então se prega é por ele, se canta é por ele, se move é por ele. Deixa eu correr aqui, escute. O que é que ele faz? Ele começa, diz o versículo 16, pastor Elianai, fazer um comércio. A palavra comércio aí é recugem. Ele faz um tráfico de influência. Satanás foi o primeiro traficante. O que ele traficou, pastor Edi? Droga, arma? Não. Ele traficou o prestígio que tinha, a influência que tinha, para levar liderado contra o líder. Então ele chega para os anjos e diz: olha, eu vou estabelecer meu próprio trono, e comigo agora não tem aquelas regras, vai ser liberdade total. Quem vem comigo, quem vem comigo, quem vem comigo. A Bíblia diz que 30% aderiu ao movimento. Bora subir, deixa Jeová do lado, e ele domina para cá, a gente domina para lá, vamos botar o nosso trono lá também. Mas quando ele sai com os 30%, e veja que 30% de anjo é anjo com força, irmão, porque Daniel diz que eles são milhares de milhares de milhares. Quando ele sai com os 30%, pastor Zé Wellington, no meio do caminho, parte dos 30%, sabe, esse negócio não vai dar certo. Jeová é poderoso, ele vai quebrar nós e é melhor a gente voltar. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Eu sei porque tanto o apóstolo Pedro como Judas e o saudoso pastor Antônio Gilberto fez questão de comentar na nossa Bíblia Pentecostal, lá em 2 Pedro 2,4. Pedro está lidando com os obreiros ruins, com os falsos mestres, que parecendo que é os dias de hoje, que tinha infiltrado na igreja, dando trabalho para a liderança. E Pedro disse: vocês estão pensando que Deus não vai puni-los? Vocês estão pensando que essa falta de respeito com a autoridade vai ficar de graça? Deixa eu dar uma informação a vocês: Deus não poupou nem os anjos que se rebelaram, antes os encerrou em prisão até o juízo daquele grande dia. Quem são esses atrevidos que estão fechados na prisão? Parte daqueles que não seguiu o Lúcifer, mas também não podem voltar ao Monte Santo. Por quê? Porque é uma quebra de princípio. Rebelião é um caminho sem volta. Você pode tentar restaurar. Eu vou lhe dar só uma pista como rebelião é um caminho sem volta. Cuidado, segura você. 28, 19. Deus diz assim: em pó te tornarás e nunca mais serás. Isso é muito pesado, irmão. Isso é muito pesado. Nunca mais serás. Pastor Edi, por que rebelião é tão pesada assim? Porque todas as vezes que Deus olha para um rebelde, Ele vê nele a figura de Lúcifer. É um princípio das trevas. Judas, no capítulo 1, verso 6, afirma a mesma coisa. Eles estão guardados em prisão. São demônios que nunca estiveram aqui, não retornaram ao céu. Que houve a partir dali? Ele fundou a própria congregação dele e colocou a placa: Reino das Trevas. Não tinha lugar para fundar ela, não tinha terreno próprio. Começou com um salãozinho no terceiro céu, está até hoje. Para quê? Fazer oposição ao reino de Deus. Reino de Deus,
obediência e submissão. Reino das trevas, desobediência e insubmissão. Não tenho tempo para dizer isso, senão eu ia mostrar a diferença entre submissão e obediência. Obediência é condicional, submissão é incondicional. Deus agora pega o casal, estabelece a terra, dá a eles o governo. No verso 28 do capítulo 1 de Gênesis, Deus deu a ambos poder de frutificar, multiplicar, dominar e sujeitar todas as coisas. Adão e Eva estão estabelecidos no mesmo nível. Porém, em Gênesis 2:7, Deus traz o homem, que é um ser espiritual, para assumir esse governo, dando forma à sua criação, e entrega a Adão o que? A autoridade. Adão domina sobre todos os animais, sobre todos os peixes, sobre todos os répteis. Mas quando chega no capítulo 2, verso 18, nós gostamos de usar isso muito para casamento, e é o contexto. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira. A palavra ali é far-lhe-ei uma ézer. O que é isso no hebraico? Aquele que auxilia, aquele que coopera. Em Gênesis 1:28, Adão e Eva não tem diferença do que Deus entregou para Eva, entregou a Adão. O homem e a mulher têm os mesmos atributos dados por Deus. Por que então que Deus disse que traz Eva para auxiliar e não traz Eva para governar, se Eva tem a mesma autoridade que Adão tem lá em Gênesis 1:28? Simples, porque veja que no Gênesis 2:22, a Bíblia diz que Deus trouxe a mulher, e diz assim: trouxe-a a Adão. Não diz que trouxe ao Gênesis, não diz que trouxe o jardim, não diz que trouxe a terra, trouxe a Adão. Por que trouxe Adão? Porque quando Eva chega, Adão já é governo. Quando Eva chega, Adão já está exercendo a autoridade. E Deus não estabelece duas autoridades no mesmo ambiente, irmão. Por isso que quando eu chego no ambiente, a minha preocupação não é o que eu vou fazer. A minha preocupação tem que ser a quem eu vou obedecer. E isso não me diminui em nada. Por quê, pastor Edir? Porque veja que o mesmo potencial que Eva tem, Adão tem. O que Eva vem fazer agora? Eva vem para cooperar com quem está no governo. Significa que Eva vem para transbordar o que tem. Irmãos, são quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Ninguém é igual. Por isso que essa questão de ciúme não tem fundamento. Porque o que Deus deu a você não deu a mim. O que Deus deu a mim não deu a você. Por quê? Porque eu preciso de você, você precisa de mim. E como é que Deus estabelece governo? Ele põe uma autoridade, governa através dela. E o que é que ele faz? Ele dá essa autoridade àqueles que vão cooperar com ela. Por exemplo, eu cheguei aqui no Belém pela manhã, e quando eu cheguei aqui, Deus trouxe Edi a quem? Ao pastor José Wellington. Eu sou autoridade lá em Vila Bela, onde presido. Aqui eu sou cooperador. Por quê? Porque aqui já tem uma autoridade. Então eu não chego aqui para impor uma visão, eu chego aqui para cooperar com a visão que já existe desse governo. Por isso que tem tanto problema, irmão. De novo eu tenho que mexer nisso. O camarada pega o microfone, ele acha que ele é o cara na linguagem aí fora. Ele acha que é o pastor da igreja. E tem um negócio que estou sentindo, irmão. Se tratando de autoridade, ninguém sente nada. Você só obedece e dá glória e ponto final. Por que Eva não vem para governar o Éden? Porque uma visão dentro de outra visão gera divisão. Eva vem submissa a Adão. Por quê? Porque Adão já é autoridade no ambiente. A quem Deus entrega é quem Deus cobra. Quando Eva pecou primeiro, dando ouvido à serpente, Deus tinha dado duas recomendações a Adão: você vai
administrar o Éden e guardar o Éden. Por que guardar? Porque tinha perigo de invasão. A Bíblia diz que a serpente era um animal do campo. A serpente vem de fora para dentro. Só me dá mais 5 minutos, pastor? Pastor me deu mais 5. A autoridade falou, a água parou. Então veja que, amém, ela vem de fora para dentro. Ela penetra no Éden. Aonde é que ela vai? Ela vai no auxiliar de Adão, Eva. Eva, como o fruto, o que acontece com Eva? Nada. Por quê? Porque Eva não era nada. Eva estava ali para cooperar. Mas quando Eva entrega a Adão, Adão percebe a queda. Quando Deus vem no Gênesis, quem é que ele chama? Adão, ele não chama Eva. A Bíblia diz que o pecado entrou por uma mulher, sim ou não? Não, a Bíblia diz que o pecado entrou por um. Então veja que o problema nunca é as Eva. O problema é os Adão que não cuida das Eva e larga elas bater papo com a serpente, irmão. Porque se você não cuidar da sua Eva e a serpente bater um papo com ela, acabou o seu ministério, acabou. Eva era a responsabilidade de pastor, mas então o senhor está querendo dizer que, se tratando do governo, o meu sucesso, o trabalho que eu realizo depende desse governo? Como não? Como não? Do céu você recebe unção e poder. Agora embaixo você pega a autoridade. Eu não, pastor, então é melhor do que Jesus. A Bíblia diz em Lucas 4 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Mas em Mateus 3, quem é que está na fila para ser batizado? Porque João é a voz profética, João é a autoridade vigente, João é o anjo do Senhor que foi enviado. João olha para ele e diz: eu que devo ir para ser batizado. Jesus disse: deixa João, para que cumpramos o que é justo. Quando João batiza e tira da água, 3 coisas aconteceu. A Bíblia diz que o céu abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. Todas as vezes que eu me submeto à autoridade, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Ô irmão, e o que o Pai falou? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho? O prazer do Pai não é quando você prega, não é quando você canta, não é quando você revela. O prazer do Pai não é quando você está presidindo, não é quando você está dirigindo o setor. O prazer do Pai é quando você está obedecendo. Qual o problema? Satanás trabalha na independência. E aí eu concluo aqui com vocês. Êxodo 17, Moisés chama Josué e diz: vá, peleja contra os amalequitas. Eu, Arão e Ur estaremos no monte do Senhor. De repente a batalha começa e começa a acontecer algo fenomenal. Quem está no monte percebe que enquanto a mão de Moisés está levantada, Israel avança. Quando a mão de Moisés abaixa, Israel perece. Arão e Ur olhou o movimento, diz: a vitória não está vindo só da espada de Josué. O trabalho que Josué está fazendo na ponta é importante, mas o impulso para chegar está indo aqui. Agora a mão do Moisés está pesada, ele não vai dar conta de ficar o tempo todo. Vamos providenciar um auxílio para ele. Arão, eu seguro do lado, Ur, eu seguro do outro. Mas não dá para ele ficar em pé. Coloque ele na rocha, a rocha é Cristo. Coloque ele na rocha e vamos dar suporte. O que nós vamos fazer? Pendurar no braço? Não, nós estamos aqui para sustentar o braço. O problema do ministério é os pesos mortos, irmão. O peso morto no ministério é complicado. Ele quer pregar, o povo não quer ouvir ele. Você ameaça de botar numa congregação, já vem de lá para cá dizendo: aqui não, pelo amor de Deus. E aí você fica, não sabe se sobe, se desce, como diz no interior, está molhado para queimar, baixo para roçar e alto para carpir, você não sabe o que faz. Não tem o que fazer com aquele obreiro. Aí você fica carregando aquele peso morto. A Bíblia diz que enquanto a mão de Moisés estava levantada, Israel está prevalecendo, pastor Zé Beto. Sabe o que aconteceu?
Deus desceu no monte. Estou parando, o chefe me deu 5 minutos. Deus desceu no monte. O pastor fez assim, ó, acabou os 5 agora, bora por conta dele, viu? Ó, Deus desceu no monte. Escute, irmão, Deus desceu no monte. Olha o que Deus fez. Moisés, chama o escriba, registra o que está acontecendo aqui, bota na ata, faz a ata aqui da batalha. Para quê, Senhor? Para a memória de Josué. Josué está lá na batalha, não sabe o que está acontecendo aqui no monte. Deus disse, resista para quando ele voltar. Batalha vencida, lá vem Josué, peito estufado. O líder Moisés passa em revista a tropa. Capitão Josué se apresenta. Ei, mas matei a Malequita hoje. A vitória foi grande. Ok. Silêncio para a leitura da ata. Quando começa a ler a ata, a batalha se deu. Israel estava perecendo. Mas quando a mão de Moisés foi levantada, parece-me ver a crista do Josué baixar assim, ó. Rapaz, eu achei que era a minha habilidade, que era a minha espada. Quer dizer que tinha um negócio que ia daqui para lá. A vitória que chega lá tem destino. Ela vem do trono, passa onde ela estabeleceu, chega lá, chega na congregação mais longínqua, chega no campo mais longínquo. Pastor, eu não creio nisso. Não pague para ver. Ela se estende na cobertura espiritual. Qual o desafio disso? Não levante a sua mão, levante a mão do seu líder. Por quê, pastor? Arão não podia levantar dele, Ur não podia levantar dele. Por quê? Porque a única mão que Deus reconhecia era aquela mão que pôs no peito, estava limpa, tirou, ficou leprosa, devolveu, estava limpa de novo. Era aquela mão que jogou a vara no chão, quando pegou era serpente, pegou pelo rabo e virou vara de novo. Deus só reconhece a mão de quem Ele chama, de quem Ele entrega, de quem Ele estabelece. Aleluia! Ah, pastor, mas o pastor quer mandar e tu não quer. Não, ele manda, meu filho. A autoridade foi dada a ele, foi entregue a ele. A unção que chega lá é dele. Isso não te diminui nada. Você foi chamado para transbordar, mas a tua espada não corta se a mão do teu líder não estiver levantada. Mas nesta manhã, nesta escola bíblica, Deus te trouxe aqui para entender isso. Eu fecho a Bíblia para terminar aqui. O perigo da quebra. E por que a quebra? Há vários motivos para a quebra. Cão quebrou contra Noé. Qual foi o problema? Quer desestruturar a liderança. A Bíblia diz que ele viu a nudez e comunicou com seus irmãos. Ver não foi o problema. Comunicar com quem não pode resolver o problema. Tenta desgastar a imagem do líder para romper a liderança. A Bíblia diz: acordado pois Noé do sono, do vinho. A pergunta é: Noé estava certo ou estava errado? Noé estava certo ou estava errado? Ô irmão, um velho bebe pelado, está certo ou está errado? Pronto, está errado. Agora, o erro do líder não justifica o erro do liderado. Eu acho que você aguenta ouvir isso. O teu líder errado está mais certo que você certo. Que é isso, pastor? Vou lhe dar um exemplo bíblico. Judas 1,9. Judas falando dos rebeldes, ele disse: olha, nem Miguel ousou pronunciar juízo contra Lúcifer. Por que isso, pastor? Ele está caído, mas ele foi autoridade sobre Miguel. Ele hoje está caído, mas ele foi autoridade sobre Miguel. Por quê? Acima de mim trata quem estabelece. Não, pastor, não funciona assim. Pastor tem unção, também tem.
Ele foi ungido, eu também fui. Afinal de contas, eu tenho talento. Lembra de Ló? Que dia que Deus falou com Ló? Que dia que Deus entregou alguma coisa a Ló? Mas Ló prosperou ou não? E por que ele prosperou? Ele está na sombra. O camarada chegou arrastando a cachorrinha para o rabo, irmão. Agora é dono de uma fazenda, tem gado. Começa a ter contenda. Abraão chegou e disse: olha, eu sou da paz, eu não quero briga. O que Ló tinha que ter feito, gente? Pulado na frente de titio, quem é os meninos que estão brigando? Eu vou excluir eles agora. Vamos acabar com essa contenda. Eu perco o gado, eu perco esses funcionários, mas eu não posso perder a tua presença. Eu quero estar contigo. Onde você tirar o pé, eu ponho. Não. Olha o Eiglande. A Bíblia diz que olhando a campina do Jordão, ele escolheu. A partir do momento que ele sai da sombra, ele perde a bênção. Agora diga comigo assim: excesso de intimidade rompe a autoridade. Agora eu finalizo. Números capítulo 12. Miriam e Arão começou a caçar pelo em ovo. Todo rebelde faz isso. Há quanto tempo Moisés era casado com aquela mulher? Por que só agora? Esse casamento do Moisés, complicado. E tem uma coisa: fala Deus só por ele? Não é bem assim não. Ele não é autoridade máxima também não. Eu acho que a gente está no mesmo nível. Não fala o Senhor também por nós? Murmuraram. Aí olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o Senhor ouviu. Porque quando eu falo contra a autoridade, quem ouve primeiro é o dono da autoridade, não é o que ocupa. Por isso que aquele negocinho que você falou lá em casa, já foi, boi com a corda, não tem jeito de voltar atrás mais não. O teu líder não ouviu, mas o dono da autoridade que está sob o teu líder ouviu. Ele não só ouve, ele resolve. Ele marcou a reunião, nem falou para Moisés. Porque o verdadeiro líder, a verdadeira autoridade, ela não se defende, porque não é dela. Ele não defende o que não é dele. Ele crê que ele defende ele. A Bíblia diz que ele marcou a reunião. Moisés está lá, de repente a nuvem começou a mover. Mas Jeová está vindo, não falou comigo. Ô Arão, está tudo certo aí? Está certo, os meninos estão sacrificando lá no altar. Ô Miriam, está tudo certo? Não, está certo, as irmãs estão gritando só o Senhor é Deus, batendo o pandeiro, está tudo tranquilo. Mas Jeová está vindo, vocês estão sabendo de alguma coisa? Não, a gente está sabendo, porque todo rebelde é falso. Não estamos sabendo de nada. Não vi falar. Lá vem Deus. Para a nuvem na porta da tenda. Moisés esperando Deus falar com ele. Deus não fala com Moisés. Olha o que Deus disse: Miriam, Arão. Deixa eu dar informação a vocês. Aquela conversinha que vocês dois tiveram. Tendo profeta no vosso meio, eu uso. Se alguém tiver sonho, eu dou interpretação. Mas com Moisés, meu servo, aleluia, eu falo face a face, e ele ouve a minha voz. Tem diferença ou não? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pastor José Wellington, eu gostaria de entregar às mãos do senhor esse livro. Irmãos, eu escrevi 2 trabalhos acerca disso. O primeiro desse assunto que eu estou acabando de falar a vocês, que é verdades que todo cristão precisa saber. Autoridade espiritual. Tudo sobre a autoridade espiritual, quebra dela, as consequências da quebra. Isso aqui é para tratar a membresia da igreja. Eu tenho rodado o Brasil fazendo seminários só nesse assunto, para ensinar os cooperadores, líderes de departamento. Porém, depois de 11 anos, pastor Elianai, um dia nós estávamos juntos e o senhor me disse: Edi, precisa trabalhar essa obra do outro lado. E aí eu gostei dessa palavra, então eu lancei o outro lado da moeda. Pior do que um liderado rebelde é um líder que abusa da autoridade que tem. Aqui está o outro lado da moeda. O perigo de um líder abusivo.
O perigo de exigir honra. Honra você não exige, você recebe. Agora tem um assunto aqui pesado, mas eu vou dizer. O perigo da má assessoria à autoridade. Todo homem de Deus gosta de andar com um complicado do lado, eu não sei porquê, mas é bíblico isso. Agora cuidado, irmão, cuidado com Joabe, que ama o reino, mas não ama o líder. Você pode ser fiel ao reino e não ser leal ao teu líder. O fiel, quando tira o privilégio, ele vai embora. Mas o leal tira a igreja, tira campo, tira a congregação. Ele diz: eu estou contigo e estou junto em nome de Jesus. Pastor, esse é seu, está autografado. Que Deus abençoe. Obrigado. A foto do Tiago lá. Meus irmãos, fora isso, nós temos aqui autoridade espiritual para a mulher. Esse livro é da minha esposa, ela ministra para as mulheres. E aqui eu tenho um assunto para vocês, ó. Prosperidade à luz da Bíblia. Há 25 anos atrás, a teologia da prosperidade chegou, e nós, como bons defensores da fé, nós fomos ferrenhos no combate disso. O problema é que a dose, ao meu ver, foi muito pesada, a quimioterapia, e matou o paciente. O que está acontecendo? A partir dali, começou a se fazer uma apologia da miséria. A média de oferta assembleiana por culto não dá R$2. Conta o valor da oferta num culto de domingo à noite, conta quantos crentes tinha no culto, você vai ver que não dá R$2. Qual o problema disso, pastor? Não é que Deus não recebe dois, não é que Deus não recebe R$1. O problema é que, enquanto aí fora prega uma falsa teologia da prosperidade, nós que dizemos ter a verdadeira não pregamos. Quanto tempo faz que você parou a igreja? 1 mês para ensinar sobre finanças? A Bíblia tem 500 escrituras sobre oração, tem mais 670 sobre jejum, direto e indireto, mas tem 2070 sobre finanças. Será que esse assunto está ligado? Jesus gastou 70% das parábolas para tratar disso, irmão. Nós temos feito seminário nessa área, e a igreja muda a visão. Por quê? Porque os crentes hoje, sabe o que eles estão querendo? A comodidade das comunidades com oferta de assembleiana, aí ninguém dá conta de resolver isso.